Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está começando, que possamos estar conectados com o Pai, para que as boas energias possam fluir em nossas vidas. Queridos, estamos começando mais uma vez o programa, esse trabalho lindo e maravilhoso que o Greg nos proporciona, chamado Acolhimento com Jesus. E como todos sabem, ou para quem está chegando aqui pela primeira vez, nós estamos estudando sequencialmente o livro Fonte Viva, Psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel. E nós lemos em conjunto a página e fazemos alguns comentários para que nós possamos pensar um pouco, analisar, verificar como nós podemos implantar em nossas vidas a mensagem que Emmanuel nos traz. Hoje, vamos dar continuidade ao estudo da obra no capítulo 16, chamado Não Te Perturbes, é o capítulo 16 do livro. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer uma prece. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um encontro. Pedimos aos bons amigos espirituais que possam nos assistir, que possam nos intuir em relação à mensagem que será trazida pelo nosso irmão espiritual, que possamos nos conectar ao máximo e verificar a aplicabilidade de nossas vidas. Que a paz de Jesus possa estar conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então, não te perturbes. E a citação é de Paulo. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Foi o que Paulo comentou aos Romanos, capítulo 7, versículo 10. E aí Emmanuel começa a pontuar algumas coisas, né? Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura, em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Vamos dar uma pausa. Emmanuel coloca aqui, né, num trecho, que ele se encontra numa casa de tortura que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. E o título do capítulo é Não Te Perturbes. E isso me fez lembrar que muitas das vezes nós passamos por determinadas situações na vida não muito boas. E nós devemos parar e refletir. Não é o porquê que eu estou passando por isso. É para que eu estou passando por isso. Com que finalidade eu estou passando por isso. Todos nós passamos por determinadas situações na vida para o nosso progresso espiritual, né? Lembrando que nós somos espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, que estamos vivenciando uma experiência na matéria. E essa experiência que nós estamos vivenciando na matéria, ela serve para que nós possamos o quê? Evoluir do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral e, claro, intelectual, sem dúvida alguma. Então, é só para a gente se situar, né? Com a morte nada se acaba. Existe uma continuação, né? A vida continua. E, afinal de contas, somos espíritos imortais. Então, todo momento, todo instante de perturbação que eventualmente possa se deparar na nossa vida, nós precisamos justamente analisar. Por que eu estou passando por isso?
Como que eu posso me comportar diante da situação A, B ou C? Como eu estou reagindo a isso? Né? Isso tudo requer uma pausa, requer um momento de reflexão, um momento de análise. Por isso que é muito importante não só as nossas preces, né, as nossas orações, como também aqueles momentos de meditação. Nós devemos dar uma paradinha no nosso dia, uma paradinha, assim como nós estamos fazendo aqui nesse momento, e parar e olhar em volta, né? Como que eu estou me reagindo a tal situação, seja qual for o problema, seja um problema familiar, um problema de relacionamento, um problema no trabalho. Como que estou me reagindo a isso? Será que eu estou me mantendo equilibrado, calmo, tranquilo? Será que eu estou agitado? Né? O que eu posso fazer para manter-me calmo, equilibrado e tranquilo diante das situações que são apresentadas? Acreditamos que talvez na maioria das situações nós possamos nos desequilibrar em alguns momentos. É normal, mas precisamos puxar a linha da pipa, digamos assim, e justamente refletir. Não, porque se eu estou me desequilibrando, não é bom. Não é bom. Então o que eu posso fazer para manter-me equilibrado diante das situações que são apresentadas? É fácil? Não, é difícil. Mas isso requer o quê? Treinamento. Isso requer o quê? Prática. Isso requer meditação, análise, concentração. Esse é o ponto. Vamos continuar. Por isso que ele fala, Emmanuel, né? A casa de tortura em que se aflige sofre, né? No entanto, é de lá que se ausenta aprimorado. Você sai de situações, às vezes difíceis, mais fortalecido, né? Sai de lá para que dá ausência aprimorada para a glória do pão na subsistência do mundo. Continua. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor da sua tranquilidade, a feri-la, desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoado e brilhantes. Então, observem, tanto no exemplo da madeira quanto no exemplo da pedra, que são citações obviamente alegóricas, você às vezes pensa de uma forma. Né? Por exemplo, da pedra, né? Descobriu nele o detestável perseguidor da sua tranquilidade, a feri-la, desapiedado, dia e noite. Olha só o pensamento. E aí, se nós pararmos, meditarmos, analisarmos, mas peraí. No entanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres. Então já muda. Assim somos nós, né? Assim somos nós. Quantas e quantas situações nós experimentamos no nosso dia a dia? A semana está começando, hoje é segunda-feira. Então, quantas e quantas situações nós experimentamos no nosso dia a dia, são colocadas no nosso dia a dia, seja com quem for. E como nós reagimos a elas? Às vezes de uma forma boa, tranquila, ok, mas às vezes nem tanto. Então, temos que repensar isso, analisar isso. Né? De repente pensar de uma outra forma. Por quê? Para quê? Com que finalidade isso está sendo apresentado? Né? É para a gente meditar mesmo, gente. O ano está começando. Então, muitas coisas ainda vamos experimentar. Coisas boas, sem dúvida alguma.
mas às vezes são situações que estão nos servindo para que nós possamos nos aprimorar, né? Espiritual, moralmente. E aí ele continua, Emmanuel, assim a alma, assim a luta, né? Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará, talvez, impiedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitaremos-lhes que se externe com referência à dificuldade e derramará fiel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge, sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. São essas situações que nós experimentamos que nos fortalecem. Observem bem, imaginem vocês diante de uma provocação, né, de um ato de arrogância e coisas que antigamente você seguiu o conselho lá de trás, que falava o seguinte: não leve desaforo para casa. Você respondia a quem quer que seja à altura. E um belo dia alguém fala para você e fala o seguinte: olha, não vale a pena. Fica quietinho, não fale nada, pois verificarás que será muito mais proveitoso, muito mais fraterno, muito mais irmão dele ou dela. E você experimenta uma nova situação e não fala nada. E você verifica que a última situação, a última reação, melhor dizendo, foi a mais acertada. Então são mudanças de comportamento de nossa parte diante de uma situação, por exemplo, como essa, né? E isso que Emmanuel está falando, por isso que ele fala: não te perturbes diante da luta e observa. Olha só a mensagem que Emmanuel está nos trazendo. Não te perturbes diante da luta e observa. Acho que esse é o lema que nós convidamos a vocês a levarem para esta semana. Até o nosso próximo encontro. Não te perturbes diante da luta e observe. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Vamos pensar sobre isso. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana. E vamos lembrar aqui, antes de encerrarmos, que lá no YouTube do GREG, vocês vão poder também encontrar os episódios anteriores desse trabalho, Acolhimento com Jesus, tá bom? Beijo no coração de vocês, tudo de bom, excelente semana a todos.